1 Coríntios 9, 17, estamos falando sobre pessoas responsáveis. Construir uma mentalidade responsável. 9:17. 9:16. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Se faço de livre vontade, eu tenho galardão. Se eu sou constrangido, então é por responsabilidade de dispenseiro que eu o faço. Paulo aqui, pessoal, está explicando e se defendendo do apostolado dele, né? Corinto tinha falsos pregadores ou mercenários que estavam pregando por dinheiro. Mais ou menos assim. Arruma um lugar para me pregar, para me ter uma oferta, para me sustentar. Mais ou menos isso. E Paulo fala, não quis nada de vocês, porque sobre mim pesa essa obrigação. A princípio, quando eu a faço de boa vontade, a minha responsabilidade, quando eu faço a minha tarefa de boa vontade, eu tenho galardão. Quando eu faço como constrangido a fazer, eu faço pela obrigação, pela responsabilidade de dispenseiro que está sobre mim. Paulo está nos convidando a perceber esse parâmetro da responsabilidade em fazer sempre algo para o Pai, ou fazer tudo por Ele. A responsabilidade sempre vai ser um parâmetro para nós termos coisas, ou ser confiado coisas a nós. Nós nunca vamos confiar a meninos aquilo que só pode ser confiado a homens maduros. Nós nunca vamos confiar coisas que é para uma mulher pronta a adolescentes de 12, 13 anos. Sempre o parâmetro para nos ser confiado coisas será responsabilidade. Quando você chega num estágio, Deus confia algo. Chega em outro estágio, Deus confia algo. Quando você assume uma família, você comunica socialmente, eu preciso ter responsabilidade, Deus lhe dá mais sabedoria para mais um ciclo de responsabilidade. E quanto mais responsabilidade, mais cabelo branco, vai aprendendo. Quanto mais responsabilidade, mais seu cabelo cai. Quanto mais responsabilidade, mais responsabilidade. Meninos nunca vão ter coisas que homens deveriam ter, ou pelo menos não deveria ser assim. Diagnóstico. De acordo com o Banco Mundial, uma pesquisa feita em 2013, o Brasil, só em 2013, teve 70 mil gestações de adolescentes. 70 mil meninas ficaram grávidas só em 2013. Não sei se para vocês isso é uma ligação, é um ponto, é um sinal, mas tem coisas muito sérias sendo confiadas a pessoas incapazes, adolescentes. Não podiam ser, mãe, estão sendo. Esse senso de irresponsabilidade que elas carregam vai ter uma vítima direta. Quem é? E o filho possivelmente vai ser vítima e réu de uma nova sociedade irresponsável, porque o ciclo vai se repetindo. Olhando para a nossa conjuntura do país, 70 mil meninas entre 15 e 19 anos geraram ou deram à luz no Brasil em 2013. Se a nossa população só aumenta gradativamente, não é isso? Hoje nossos idosos estão vivendo mais, imagina quantos nós geramos em 2015. Isso para mim é um sinal, pessoal.
que precisamos construir pessoas com mais responsabilidade. Responsabilidade no dicionário vai dizer, presta atenção, que é a qualidade com a qual alguém responde por algo que lhe é confiado. Responsabilidade é a qualidade que você responde a algo que lhe foi confiado. Eu te dou isso para fazer, e a maneira como você responde a isso é responsabilidade. A qualidade com que você responde chama-se responsabilidade. Comprometimento sempre será uma linguagem de valor. Normalmente a gente se compromete com algo que tem valor para nós. Sim ou não? Logo, se não tem valor, não tem. E se não tem compromisso, não tem. É um ciclo. Entende? Eu me comprometo com o Alex a ser pai dele. Não é o pai que dá a pensão, que paga só a escola. É o pai que estará lá no dia bom, no dia mau. Por que eu tenho essa responsabilidade com ele? Porque ele tem um preço para mim. E esse preço é alto. É caríssimo. É no sentido positivo, né, da palavra. Há um comprometimento da minha vida destinada a dele. Isso determina o nosso compromisso. Logo, se não tem pacto, se não tem comprometimento, se não tem valor, não tem compromisso. Se não tem compromisso, logo não tem a nossa atenção. Se não tem nossa atenção, não vai ter responsabilidade envolvida. Paulo aqui, ele vai falar o seguinte: se eu faço com boa vontade, sabe quando você faz algo com gosto? Exemplo, fizemos uma reuniãozinha aqui um dia com o pessoal da música e uma família aí fez um feijão. Você tirei, a hora que eu destampei a panela, vi aquele cheiro de alho e em cima aquele caldinho grosso, sabe o caldo grosso? Aquele caldinho grosso, feijão carioquinha, e o alho flutuando assim, fritinho. Entende? Aquele arrozinho branco, meu amigo, que o pedaço de alho tá em cima. Já senti. Sentiu? O bife parmegiano? Parmegiano. Filé parmegiano. Saladinha. Isso da fraudação, assim, eu não acho certo. Tipo, eu me comprometo, eu me responsabilizo, porque tem um pacto envolvido e aí tem o meu melhor. Se não tem a realidade pactual, nunca terá nosso melhor. Nunca. O melhor dos soldados do Estado Islâmico é o quê? A vida, meu amigo. Não é um pacto com a Igreja Pão da Vida. Não é isso. É um pacto com Cristo que solicita de nós o melhor em tudo. Entende? Não é o dia que der. Não tem como ser assim. O feijão só sai daquele jeito porque tem algo muito por trás daquilo. Entende? E Paulo está falando o seguinte: se eu faço o feijão de boa vontade, eu tenho galardão. O que é galardão, pessoal? Uma recompensa que ser humano nenhum pode dar. Somente o Pai pode dar. É algo que nós só entenderemos lá. Quando olhar nos olhos dele e falar: está aqui o preço por aquilo que você fez para mim. Tem peso, dispenseiro. Se você faz de boa vontade, galardão. Se você faz por obrigação, que ele está falando aqui como dispenseiro que me é confiado, eu faço por constrangido, é por responsabilidade. Paulo está falando mais ou menos assim, pessoal, que o dispenseiro, nessa época, era um administrador, a Priscila, que tinha por habilidade, ou como habilidade, responder
todas as demandas mediante ao dom que ele tinha. Então, um exemplo: o dispenseiro dos alimentos. Ele tinha a habilidade de saber o vencimento, a data, distribuir entre os irmãos que tinham a necessidade. Isso era um dispenseiro que pegava na dispensa e dispensava na vida dos irmãos da igreja. Se ele fazia isso de bom grado, de livre vontade, galardão. Se não, ele fazia do mesmo jeito, mas fazia por responsabilidade, por encargo, porque ele sabia que sobre ele estava confiada uma missão de manifestar o dom que ele tinha. Jesus, pessoal, veio estabelecer o reino e veio também estabelecer a administração do reino. Ou seja, quando Jesus morre e ressuscita, manda o Espírito Santo, estabelece um corpo. O Bruno está aqui, pode me ajudar. O corpo só tem vida se tem movimento. Ele até tem a vida, mas não a melhor vida que ele pode ter. A inércia contínua, total, para sempre, pode definhar o corpo. Atrofia, morre, mata, se torna insensível, amputa. Quando o sangue para de circular num dedo, a chance de necrosar e ter que arrancar o dedo é muito grande. Então, quando Jesus dá esse espírito para a igreja, ele fala o seguinte: administrem o meu reino. Como eu vou administrar seu reino? Como dispenseiro, ou por boa vontade, ou por responsabilidade. Não tem outro caminho. Eu não posso falar, eu não quero administrar seu reino. Eu não posso falar para o Alex assim, pode ficar no joguinho para sempre. Não tem jeito. Pelo menos, olhando para aqui, eu não vejo o caminho apostólico de Paulo como uma terceira opção. Ou ele faz por boa vontade, ou ele faz por responsabilidade. Não tem como não fazer. E não fazer e continuar sendo parte desse reino. Está entendendo? Muito cuidado quando eu falo não fazer. Não tem a ver com operacionalizar especificamente. Mas ser corpo, se mover. Paulo está falando sobre um serviço, um dispenseiro. Serviço, então... Não, tá bom, antes. Se faço voluntariamente, ganho galardão. Se faço constrangido, faço por responsabilidade. Se você não tiver vontade, faça por responsabilidade. Entende? Quem consegue fazer somente o que gosta, no sentido, faz só o que quer, é criança birrenta. Não quero. Não é isso? Lá em casa não tem espaço para birra. Lá em casa amigão, você tem lazer, você tem comida, você tem um cafezinho, você tem um almoço, mas também tem o que, Alex? A louça. Não tem a responsabilidade? Tem que estudar, não tem? Tem que ir para natação, tem que ir para o futebol, tem que lavar o banheiro. Porque é assim que a gente educa, não é não, pessoal? Ele pode virar para mim e falar assim, não, eu não gosto. Não vou fazer porque eu não gosto. Não é isso? Pode? Ele pode falar. Mas na minha cabeça vai assim, bom, se ele não passar isso, eu não tenho como confiar mais coisas a ele. Não é isso? Ele não está maduro para isso. Pai, eu quero fazer uma natação. Pode fazer. Mas eu vou te ensinar uma vez e você vai ir e vai voltar sozinho, cuidando de você mesmo. Você já tem 15 anos, precisa aprender a andar. Responsabilizá-lo. Ah, mas eu quero levar meu celular. A responsabilidade é sua. Se for roubado, o problema é seu. Eu não vou te dar outro, não tem condição. Responsabilidade. Agora, se ele não tivesse responsabilidade nem para ter um celular, ele poderia ter? A maneira como a gente responde aos nossos serviços, comunicando a responsabilidade, prepara o ambiente para o Pai confiar mais coisas a nós. Se vencemos uma etapa, Deus confia outra. E dia após dia, é um ciclo de construção
de responsabilidade, mediante nosso serviço. Isso eu estou falando numa perspectiva de corpo, de funcionarmos como um corpo de Cristo. Jesus disse a respeito do serviço, que ele não veio para ser, ele veio que... Gente, imagina uma cena tipo essa aqui. Jesus está lá comendo com eles e Jesus já tinha feito sinais como Messias. As pessoas estão olhando para ele e falando: uau, você é o Messias, cara, você é o profetizado em Jerusalém, você é o cara, você ressuscitou Lázaro, lembra de Lázaro? Você apareceu, você é demais. E aí Jesus disse: ah, vocês acham isso? Presta sua toalha, traz uma bandeja para mim. E vai até o pé de um judeu que tinha por calçado majoritário, por calçado principal, uma sandália que ele usava durante todo o dia, num lugar que não tinha asfalto, cuidando de ovelha ou não, contato com fezes ou não. Olha para a cara de cada um dos 12 que achou que o reino agora era ser servido e fala o seguinte: Deus, pessoal, estou falando Deus encarnado, eu vou lavar seus pés. Que o maior, quem quiser ser grande aqui, seja aquele que serve. Normalmente os pastores usam esses textos para induzir as pessoas a trabalhar para ele. Normalmente. Serve a igreja, faz aquilo. Na hora que aperta, você está fazendo para Deus. Mas no fundo, estão construindo um império com o nome dele. E Jesus fala: não é esse o caminho. O caminho é o seguinte: aquele que estiver servindo aos pequeninos é a mesma coisa de estar servindo a mim. E quando você for fazer, não serve o outro como se estivesse servindo a homens. Porque o dono dessa obra é o próprio Deus. E é dele que você vai receber. Gente, serviço biblicamente o serviço é a ação de dar de si mesmo a alguém em forma de trabalho. Serviço é a ação de dar de si mesmo em forma de trabalho. Uma igreja madura, vamos sonhar? Oremos. O manifesto é o dom de cada um em cada área, e mediante o dom de cada um, nós como igreja afirmamos o dom, e a pessoa serve o outro mediante o dom mais aguçado que ela tem, como redenção dessa área. Exemplo, a Camila é professora de português. Sabia? Professora de português, muito boa professora. Tá vendo, Alex? Ela vai ser professora no Frederico. Ela vai ser professora lá no Frederico, quem sabe? Mais ou menos assim. Identificamos o dom, seu caminho é esse. A maneira de você movimentar como corpo, redimir a terra, é prestar um serviço ao próximo mediante o seu dom. Isso é reino de Deus. Bruno, Cláudia, Tiago, todos nós sermos posicionados num lugar onde o nosso serviço é o repartir de quem a gente é. Uau! É muito legal isso. E aí, meu amigo, não tem nada de depressão, não. Você não vê o passarinho, como diz o Cacá, voando com raiva de estar voando. Já viu? Passarinho parado, arrastando a pena, vai assim: que droga, o que Deus me fez para voar? Não é? Não tem essa. Você não vê o peixe parando na pontinha lá, chamando o outro peixe e fala assim: por que fez a gente assim?
Por que eu tenho que fazer assim para ficar nadando, pô? Você vê isso? Quem tem isso é só ser humano, porque ser humano tem a opção de não obedecer ao dom. Se a gente não tivesse o direito, a possibilidade de obedecer ao dom que Deus nos deu, para servir o outro, para fazer com toda força, com todo entendimento, por Ele, para Ele, que são todas as coisas, nós não teríamos tanto problema como a gente tem. Não é isso? Você nunca vai ver um cachorro de depressão. Natural não, só se ele foi fabricado no laboratório. Porque cachorro gosta de ser cachorro. Ele não gosta de ser nada diferente de cachorro. Cachorro gosta de ser cachorro. E ele está bem sendo cachorro. Ele não tem crise de identidade. Ele faz xixi daquele jeito, para ele está bom. É a gente que Deus nos chama para fazer algo, a gente mete para a cabeça para fazer outra coisa, e aí sim entramos em muitas crises. E aí sofremos. E aí pagamos um preço altíssimo. Não é isso? Mas não foi assim que ele pensou. Ele pensou o seguinte: vamos servir uns aos outros mediante ao dom de cada um. E cada um no seu dom vai ter gosto de vida, vai fazer bem feito, e nós vamos movimentar o corpo, redimindo a terra, manifestando o reino de Deus. Isso é a posição de justiça. Onde está isso? Efésios capítulo 4. Efésios 4,14. Efésios 4,14. Para que não sejamos como meninos. O que a gente está falando? De imaturidade, né? De pessoas que dão à luz ainda sem a maturidade para tal. Não é mesmo? Então aqui, ó, o que Paulo fala? Para que vocês não sejam assim, sejam como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina ou toda corrente teológica, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Serviço, pessoal, é a ação de dar algo de si mesmo em forma de trabalho. É o resultado da sua essência. Quando reparte com os outros, as pessoas olham para você e falam: uau, essa pessoa nasceu para fazer o que ela está fazendo. Isso é muito bom. Gente, eu muito encabulado com essa perspectiva de vocação há muitos anos, mas eu fui olhar um pouquinho o Michael Phelps. Vem aí, tá, pessoal? Não perca ele nadando. Pode ser a última Olimpíada dele. Já viu isso também? Mas fizeram um estudo do osso, os ossos dele, o formato do corpo dele. Ele não poderia ser mais nada a não ser um nadador. Não é isso? Já viu isso? Já ouvi falar. As pontas dos ossos dele têm um formato, as quinas, onde a água desliza, tem um formato de nadadeira, o próprio osso. As quinas dos ossos dão o deslize para ele na água que nenhuma outra pessoa tem. Por isso ele bateu todos os recordes, porque biologicamente o corpo dele se encaixou perfeitamente ao que ele faz. E o resultado do encaixe do que Deus pensou com o que nós operacionalizamos é perfeito. Não tem dúvida, é reto, é frutífero, é galardoado, é presenteado, é aquilo. Aí eu falei, bom, cara, depois pesquisa lá, falam que ele tem uma nadadeira, que a espinha, o osso central da espinha dele tem um negocinho assim,
que imita isso, a maneira da mão dele, o formato da mão, o tamanho da mão, né? Tudo como nunca nenhum outro homem teve, o que explica o que ele é. Aí eu não parei nele, fui pro Bolt, né? Bolt é um dos caras aí, um dia eu vou pegar ele, né, Bruno? Um dia eu pego ele. Correndo? Não sei. Uma bala, alguma coisa, tem que pegar ele. Pegar ele de carro, não parar. Gente, foi estudar. O impulso que ele tem é muito bom. A velocidade que ele larga é muito boa. Quer dizer, não é tão boa quanto os outros, mas como é que chama? A saída dele não é tão, mas a aceleração dele ninguém faz como ele. E foram estudar o físico dele. E falaram o seguinte, que os pés dele é como se fosse um tênis de última geração. E a maneira como ele pisa no chão e se movimenta tem mais impulso do que um equipamento de última geração. O Bolt não podia fazer nada diferente com tanta precisão do que correr, como ele corre. Isso é justa cooperação no reino, pessoal. Isso é a crise para a gente todo dia. Isso é o que nos faz levantar todo dia e falar: uau, o que eu sou bom? O que eu faço bem feito? E se você fizer só isso, tá bom demais. As nossas crises vêm quando a gente sai desse lugar e entra em outras coisas que não tem a ver com a gente, que não tem a nadadeira, que não tem o impulso. Imagina o Bolt querendo nadar. Entende? É assim que a gente se dá com muitas áreas que a gente está envolvido. Paulo está falando que pela justa cooperação, ou seja, justa de justiça, que é a posição correta, a Camila sendo professora, a Rebeca sendo professora. Tentar descobrir quais. Qual ênfase que você está querendo? São tantos. No Facebook, o Facebook falou que era juíza. Mobilizadora, social, sei lá. Enfim. Musicalidades que a gente Não, é indefinível. Bom, Paulo está falando o seguinte. Meu coração se embola. Vem muito pro campo emocional, aí minha mente trava. Entende? A tecla SAP, a Camila perdeu a tecla SAP. tem Gabriela que você nasceu não, mas... Gente, e sabe o que é legal? Que ninguém pode dar aquilo que não tem. E muitas vezes a gente tenta ser bom em muita coisa que a gente não tem para dar. E no corpo de Cristo também é assim. Paulo está falando especificamente sobre reino, corpo, membresia, justa cooperação de cada parte. O reino avança, a igreja cresce, mas a gente não vai poder dar o que a gente não tem. Por isso, para a gente dar o que a gente tem, a gente precisa saber quem a gente é. E sabendo quem a gente é, a gente vai saber exatamente o que a gente pode contribuir. Sabendo com que a gente pode contribuir, a gente vai saber exatamente aonde a gente assume a nossa responsabilidade. Assumindo a nossa responsabilidade, você vai dar a justa cooperação de cada parte. E aí a gente vai avançar. Paulo fala nessa porção que cada membro tem uma função. E cada função colabora, contribui com o crescimento do organismo todo. Ele usa uma figura de corpo, não é isso? Para falar que um é mão, o outro é pé, e cada um se junta e aquilo se torna um corpo. Se a mão para de funcionar, a sua cabeça sente dor, é um negócio só, né? E Paulo vai falar aqui que o corpo edifica o seu próprio corpo. Ele traz aqui antes um pouquinho, ele fala o seguinte: para que nós não sejamos como meninos, sendo agitado de um lado para o outro. Ele usa uma figura de linguagem naval ou náutica,
para comparar o comportamento confuso e inseguro de certos cristãos instáveis que eram comparados como o barquinho no meio de uma tempestade. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o que está carregando, não sabe para que está carregando e se carrega alguma coisa. Aí você fala, vai para lá, ele vai para lá, você fala, vai para cá, ele vai para lá, o vento vem de lá para cá, ele tá bom, o vento vem de lá para cá, tá bom também. Ele fala assim, não, esse tipo de gente não é legal que seja assim, isso é para menino. Para que vocês não sejam mais meninos levados de um vento, de um lugar para o outro, sigam a verdade, cresçam em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Cresçam. Por que a gente está trabalhando esses pontos? Porque eu acredito, sinceramente, na construção de pessoas responsáveis. Quanto mais responsabilidade, mais confiabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais serviço a nós confiado. Quanto mais expressão relevante para a cidade, mais pessoas. Quanto mais pessoas e mais cuidado, mais relevância na cidade, possivelmente. Não podemos ser como meninos, pessoal. O Alex tem 15 anos. Não posso tratar ele como 8. Ele é tratado como 15, 16, 18. Às vezes a mãe trata ele como se ele tivesse 20. Aí aí ela volta, trata como 15. Às vezes eu pego ele no colo, trato como 8. Aí a mãe fala assim, opa! Didático. Não pode, pessoal. Tem que ter um processo de maturidade entre nós, como corpo saudável, sadio, mas que não aceitemos, pois, um lugar que nós podemos ser levados de um lado para o outro, sem perceber, sem saber por que a gente está indo, para quê, para quem, para onde, como, quando. Não podemos. Você está falando assim, questão da idade, né? Saber como tratar. Eu tive uma experiência hoje que eu visitei uma amiga minha. Ela tem uma filha de 12 anos. E eu sou muito amiga da mãe e assim, eu vi ela desde bebê, né? A filha dela. E a filha dela hoje está com o bebê de 1 mês. Ela tem 12 anos. E depois que ela engravidou, eu não fui lá. E ela sempre me cobrando, né? Porque quando ela engravidou, todo mundo, assim, da família, né? Que conhece, vai, conversa, foi lá, bateu nela, bateu no rapaz. E eu não tive coragem de ir lá, né? Até então. E tanto que eu cheguei atrasada de que eu estava lá. Eu fui lá e conversei com ela. A primeira coisa que ela me perguntou assim, foi isso. Camila, como que eu vou tratar ela hoje? Como uma menina de 12 anos ou como uma mulher e mãe, né? Aí, assim, eu me deparei com essa situação hoje e eu não soube responder para ela. Eu falei, eu não sei te responder, sinceramente. Eu não sabia o que falar, porque é uma situação que, querendo ou não, ela tem que criar uma responsabilidade. Agora, né, não? Ela vai criar uma responsabilidade de mãe. É uma situação, assim, que eu vou te falar, eu não estive lá antes por medo, porque quando eu fiquei sabendo que ela engravidou, eu até chorei, porque eu fiquei muito triste com isso, sabe? Quando ela começou a namorar ano passado, ela me perguntou, falou, Camila, você acha que eu deixo ela namorar? Eu falei, não. Mas vai namorar escondido. Eu falei, na minha opinião é não. Então, assim, eu já estava imaginando que isso ia acontecer mesmo. Só que eu não tive coragem de vê-la antes. Então, eu fui lá, o bebê está com 1 mês. Hoje ele nasceu com 7 meses. Ela não tem estrutura. O corpo dela não tem estrutura. Não teve estrutura para segurar até os 9. Ela teve com 7 meses. Então, assim, graças a Deus, a criança está bem. E, assim, eu me deparei com essa situação hoje, com essa pergunta. E eu não soube responder.
O preço vai ser altíssimo, né, pessoal? Nossa, isso aqui foi meu Deus, 12 anos. Criança gerando criança. Criança cuidando de criança, gerando uma criança que possivelmente, se não for quebrado, pode replicar o processo. Isso para mim é um sinal da atualidade, de coisas muito graves, muito importantes sendo confiadas a pessoas muito imaturas e irresponsáveis. Quem são os responsáveis sobre a terra? O corpo de Cristo. Agora até voltou os negócios do bichinho, brinquedinho, você viu? Que é diversão agora tá no auge. Pois se der tempo, se vocês quiserem ouvir, eu vou compartilhar um pouco sobre Pokémon GO aí. Pokémon GO. Chegando da NASA agora, irmão. Não tá perdendo nada, não, irmão. Pode ficar onde você tá. Gente, para encerrar minha contribuição, Tiago 1:5. Vocês acham que estamos acrescentando algo? Tiago 1:5. Pode. Não, só de você ligar, só de estar instalado, eles entram e sabem. Se eles quiserem vir aqui agora, eles vêm. Consegue ver a câmera. O seu tá travado, mas depois. Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera e ser-lhe-á concedido. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Gente, aquilo que pode, a falta da âncora na nossa vida, e a âncora é a fé, a falta da fé pode nos fazer ser agitado por um lado e por outro. Essa consciência da falta de viver além daquilo que você está vendo pode te tornar uma pessoa passível a ser agitada pelas ondas do mar, levada de um lado para o outro. Se nós, trocando em miúdos, se nós aceitar um tipo de vida que só vive com o que você está vendo, guarde isso. Você possivelmente será um barco agitado e levado de um lado para o outro. Somente pessoas que desenvolvem uma perspectiva de vida que vai além do que você está vendo, que está ancorada na fé do que Cristo falou, do que Jesus falou, prometeu e está vindo, pode estabilizar sua alma, seu espírito, seu ser e dar gosto pelo que você está fazendo hoje. Senão, a chance da gente ser levado de um lado para o outro é muito grande. E ele fala o seguinte: isso se não ficar à deriva. Perfeito. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. O que é ânimo dobre, pessoal? Inconstante. Um inconstante, você pode confiar coisas a ele? O que você confia? Eles vão contratar a Simone, Projeto Alma Livre. Se ela for inconstante, for trabalhar um dia, no outro não for, vai no outro, falta 2, vai no outro, falta, fica lá? Fica ou não, pessoal? Não. Fica, meu amigo. Eu posso confiar responsabilidades a ela, sabendo que amanhã ela pode nem estar aqui? Falando como trabalho, né? O trabalho dela, ela é remunerada para estar. Eu posso? Posso dar a chave para ela e falar assim: abre amanhã para nós, se ela falta todo dia e ninguém mais tem a chave? Eu posso fazer isso? Então ela só terá a chave se ela tiver
Se ela tiver responsabilidade, ela vai ter compromisso. Se ela tiver compromisso, ela tem entrega. Se tem entrega, ela está lá. E aí ela tem a chave. Ânimo dobre, pessoal. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. Um dia eu sou firme, outro dia eu não sou. Um dia eu penso de um jeito a respeito de um assunto, outro dia eu penso de outro jeito a respeito do mesmo assunto, e você não está evoluindo, é porque você tem duas opiniões totalmente contrárias, as duas não são complementares, elas são verdade e mentira junto. Isso é ânimo dobro. E ele fala o seguinte: ânimo dobro, inconstantes em todos os seus caminhos. Incredulidade denunciada pela inconstância. Se somos inconstantes, logo somos incrédulos. Se somos incrédulos, logo somos irresponsáveis. Se somos irresponsáveis, logo não podemos, Deus não pode confiar mais nada em nós. Quando você for orar por um filho, não somente ore por um filho, ore por responsabilidade. Ore O marido ou pela esposa, depois também. No nosso caso, nós pensamos nisso. Casamento também com responsabilidade. Gente, quando você for orar então para casar, não ore só por casar, ore para você ter mais responsabilidade. Casamento é para quem tem responsabilidade. Casamento sem responsabilidade, meu amigo, é suicídio. E o ânimo dobro? Você pode matar ou você pode morrer a qualquer momento. É ou não é? Você quer matar. Você mata, você morre. Gente, e aqueles ambientes assim, fechando? Falei de responsabilidade, falei de compromisso, falei de serviço mútuo, não é isso? De darmos o nosso melhor. Não estamos dando a homem, estamos dando ao Pai, não é mesmo? E aqueles ambientes, não sei se você já participou de algum, onde alguém dá as ordens e todos obedecem na frente dele, todos fazem tudo que aquele está dando a ordem, por medo, constrangimento. Alguém se identifica? Aqueles impérios. O Senhor está mandando, então eu vou fazer assim. Mas no fundo você está assim lá dentro. Filho de uma raça divina. Vou fazer isso aqui, mas sinceramente, eu quero que esse negócio exploda. Não é assim, pessoal. Mas você faz, não é mesmo? A gente faz. Mas no fundo a gente não faz, não é? A gente faz, mas não faz. Porque não tem a gente. Tem só a mão, mas não tem a gente. Não é isso que a gente está construindo. Não é isso que a gente quer. Não é esse o caminho. Sabe o que a gente quer? É falar assim: Rebeca, você pode fazer isso? Você entende isso? Eu estou vendo isso em você. Você pode partilhar isso? Ela: não vou fazer não. Não vou fazer porque isso não tem a ver comigo. E eu quero brigar para fazer o que eu nasci para fazer. Esses ambientes onde todo mundo pacifica e fica todo mundo assim, obedece, só quem algum dá ordem, dois dá ordem, todo mundo obedece, isso é falso. Enquanto tiver aquele cenário de se falou, vou fazer, mas no fundo eu não estou fazendo, na verdade não está fazendo. Bom mesmo é quando tem briga, confusão, discussão, bate na mesa e fala: isso eu não faço. Sabe quando isso acontece? Quando tem consideração envolvida, quando você respeita seus limites, quando você quer ser inteiro. Entende? Num casamento, quando você para de brigar e fala assim: tanto faz, é porque seu casamento já acabou há muito tempo.
Mas enquanto você está lá brigando, é porque você ama e quer que seja resolvido o problema, sim ou não? Então quando a gente para de fazer ou faz porque tem que fazer, é porque já acabou muito tempo, meu amigo. Porque a omissão significa descompromisso, mesmo que tenha ação. Omissão, tem ação, mas é omisso. Agora, um casamento que dá pau, briga, põe dedo na cara e... Não, isso não acontece não, né, pessoal? Estou extrapolando. Questiona, conflitua. Não existe essa palavra também não, né? Mas, você está entendendo o que eu quero dizer? Se eu virar um dia para a Rebeca e falar assim, você quer saber de uma coisa? Que se exploda ela, que se exploda a minha família. Eu vou viver minha vida. Tem sentimento envolvido? Não tem mais. Agora, quando eu me indigno da posição que estou e falo, ó, não aceito isso mais, a gente vai ter que mudar isso. Vamos resolver aqui, vamos resolver ali. E vamos nos ajustando, e vai dando briga, confusão, e melhora, briga, melhora, briga. É assim que funciona. É porque tem pacto envolvido. Tem conceito de melhoria envolvido. Trazendo para a nossa realidade de comunidade, quando a pessoa faz porque tem que fazer e não se opõe ao fazer, só faz, é nítido. É nítido. Não é justo. Não é inteiro. Preferia que chegar e falar assim, eu não faço. Eu não faço isso mais. Eu não faço porque eu nasci para fazer aquilo. Me ajuda a fazer aquilo? Você aceita fazer aquilo? Fechando. Frase de John Newton. Se 2 anjos fossem enviados do céu para executar uma ordem divina, um para dirigir o império e o outro para varrer a rua do mesmo império, nenhum deles sentiria qualquer inclinação para trocar de serviço. Vou repetir. Se 2 anjos fossem enviados do céu para executar uma ordem divina, um para dirigir o império e o outro para varrer a rua do império, nenhum deles sentiria qualquer inclinação para trocar de serviço. Se você sente inclinação para trocar de serviço, questione a vassoura ou questione o trono que você está sentado. Talvez os lugares estão invertidos. Somente no seu lugar vai ter responsabilidade, compromisso, realidade pactual, entrega total, crescimento, avanço, prosperidade. Somente nesse lugar que a gente vai funcionar com gosto divino. Eu oro para que Deus nos ajude a ter compromisso e construir pessoas com essa mentalidade responsável. Talvez essa palavra de 50 minutos pode te trazer alguns problemas, mas esses problemas propõem você ser inteiro, responsável, honesto consigo mesmo, justo e dar o seu melhor para Deus. Como comunidade, me desculpe a liberdade, com o encargo de servir vocês, como Paulo falou, de boa vontade ou por responsabilidade, de qualquer um. Eu solicito de vocês uma resposta, inclusive para a comunidade, com o melhor que vocês têm. Com o melhor. Se vai tocar o teclado, toque o melhor. Entende? Se você vai ajudar a gente a dar a faxina, cara, dá seu melhor. Não é para mim.
é o melhor para ele. Se a sua vinda aqui no domingo está do nosso lado, de mão dada, orando, conversando, cantando, liberando, tem valor, é compromisso. Dá o seu melhor para nós. Isso para mim tem muito a ver com construir pessoas responsáveis. Eu quero muito que a gente cresça nisso, avance nisso e que o Senhor nos ajude. Amém, pessoal?